Fala pessoal, bom dia a todos, tudo jóia? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 27 de maio de 2019, agora são 4 horas e 42 minutos. Eu acordei agora há pouco, 3 horas e estou gravando. Bom, tem muita coisa para fazer, tem muita atividade durante o dia, mas agora eu vou ficar acordado mesmo. E aproveitei para gravar aqui. Olha só pessoal, essa é a série O Caminho para a Razão. Eu pensei que tinha terminado, mas sempre tem algumas coisas. Talvez venha outros episódios, outros capítulos ou partes, como você preferir chamar, porque às vezes eu vou lembrando de alguma coisa e vou acrescentando. Bom, eu já contei toda a minha trajetória, toda assim, entre aspas, né? Porque não tem como contar toda a trajetória em vídeos de 10, 15, 12 minutos. Coisas que demoraram 17 anos. 17 anos assim, entre aspas, 17 anos dentro do sistema e depois mais algum tempinho fora para poder depois tomar a decisão de largar a crença de vez. Rapidinho. O que acontece? Uma das coisas que eu quero falar com vocês, isso aqui é mais um adendo, tá? Foi quando eu ainda estava dentro da religião e eu falo uma coisa: o caminho é o questionamento. Questione. Nada é porque é. O dogmatismo ele é assim: é porque é, acabou. Sabe aquele pai ou aquela mãe imbecil que não sabe explicar nada aos filhos? Ele vai falar: olha, isso não pode. Por que não pode? Ah, não pode porque não pode. Ah, porque eu não quero. Sabe? Tem muita gente assim. O dogmatismo ele tem o mesmo princípio, esse princípio autoritário e imbecil. Ah, é assim porque Deus quis. Não, não é assim. Você tem que questionar as coisas. Tudo tem que ter um motivo. Tá? E aquilo que não tem uma resposta, nós não podemos fazer afirmações sem que a resposta não seja encontrada. Simples assim. E então as pessoas diziam assim, ó, faziam regras para interpretar a Bíblia. Tinha um monte. E sempre uma confusão, porque dentro desse sistema religioso eles dizem que o Deus deles não é um Deus de confusão, mas é de confusão. Por quê? Porque eles dizem que o Deus que está na Batista, na Assembleia, na Presbiteriana é o mesmo, mas parece que esse Deus ele é maluco, né? Ou ele é sacana, porque ele inspirou coisa nenhuma, né? Mas é o modo de falar, porque isso aí foram interpretações humanas que eles atribuíram ao tal espírito. Então ele disse, aí cada um tem uma visão diferente. Se você for pegar até mesmo na questão de escatologia, você vai ver que a presbiteriana diz uma coisa, a presbiteriana do Brasil, que é a chamada tradicional, é uma coisa, a presbiteriana renovada já diz outra coisa, a Assembleia diz uma coisa, a Batista diz outra, entendeu? A Metodista diz outra, e várias vão dizendo outras coisas, a Luterana diz outra coisa. Então eles não se decidem, não tem. Se fosse uma coisa inspirada, seria todos iriam falar a mesma língua. E sempre eles usam esse livro para poder o quê? Para poder dominar. Quando eu parei de ouvir pastor, de ir na ideia deles, por quê? Porque eu passei a questionar e vi que o que eles falavam não tinha nada a ver. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que eles diziam o seguinte, ó: não, a Bíblia explica a Bíblia. Eles pegam um pedacinho aqui, um versículo em um livro, e depois vão pegar em outro lugar, diz que ali é que completa aqui. Mas não. Quem estuda sabe, que não estuda acredita. Quando você pega a Bíblia, cada livro são autores diferentes. Cada um são autores diferentes. Então assim, quem escreveu o Deuteronômio foi um grupo de autores, quem escreveu Josué foi outro, quem escreveu já Mateus foi outro, quem escreveu Jeremias foi outro autor, e assim vai. Então o que eles fazem? Então eles dizem que cada um se completa. Não, eles não tinham noção do que estavam escrevendo, e ninguém falou, olha, eu estou escrevendo a Bíblia. Não, nada disso. O que acontece? Então, se você quer ver o que aquela passagem está dizendo, leia de forma linear. Tá? Foi isso que me ajudou a questionar, e o que você lê por você próprio.
sem interpretação de terceiros. Isso ajudou a ver as incoerências da religião. Claro que depois eu vi primeiro as incoerências dentro da religião cristã, que é a religião que eu me encontrava. Depois eu vi que cada uma tinha suas incoerências e cada uma era uma manifestação de uma determinada cultura, não tinha nada a ver com o divino, tá? Mas isso você só vai ter consciência se você estudar de forma imparcial, tá? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo é o seguinte, e para aqueles que estão aqui e que ainda são religiosos que vêm aqui perturbar no canal, que você só vai entender a Bíblia não é com influência de algum espírito pombo, não, é com discernimento através da razão, usando a inteligência, lendo de forma linear. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que muitas pessoas saíram. Então você vai começar a entender que as passagens não batem, que elas não se completam, que na verdade são coisas loucas. A primeira coisa que eles gostam de falar é que a letra mata, sabe? E o que eles dizem que é a letra? Eles dizem que a letra é você estudar, eles dizem que a letra é você pesquisar bastante, é você buscar a sabedoria desse mundo que eles falam. Só que a maioria que fala isso é ignorante, né? E os que falam isso, que são pastores formados, sabe? Eles são incoerentes, porque eles são formados, mas eles falam isso para quê? Para manter o povo na ignorância, porque eles sabem que se eles lerem e pesquisarem, eles vão sair. Por isso que eles falam, cuidado com a letra mata. Mas se você for ler de forma linear o que a própria passagem está falando, essa letra, a qual o suposto, porque não foi Paulo que escreveu coisa nenhuma, essa letra que mata não é o estudo, não, é o chamado Antigo Testamento. Aí você vai ver, se você pegar a passagem das epístolas, chamam epístolas paulinas, e das passagens que eles chamam de evangelhos, você vai ver discrepâncias ali, incongruências. Por quê? Porque Paulo chama a lei de maldita, suposto Paulo, né? Aí você vê o suposto Jesus enaltecendo a lei. Aí você vai ver discrepâncias. Por quê? Porque você leu de forma linear, e aí você vai poder entender o que está sendo falado ali. Aí isso me ajudou, gente. O caminho da razão é a imparcialidade. É você não tentar dar sentido pelo que os outros falam, ou viver o dogmatismo, porque alguém disse, não, porque Deus decidiu assim. Não, ninguém decidiu nada. Algum Deus falou com você? Não. Uma coisa é aquela emoção, a pessoa fala, eu senti no meu coração. História para boi dormir. História para boi dormir. Quer entender esse livro tosco? E o funcionamento das religiões? Seja imparcial. Procure ler sem interpretação de terceiros. Esse é o problema de muitas pessoas. Eles estão presos. Por quê? Porque alguém colocou diante deles um livro que eles chamam de sagrado, eles nunca questionaram. E esse foi meu passo para que eu saísse do meio religioso. Sabia disso? Porque eu comecei a ver, os pastores falam errado. Claro, a primeira coisa que eu vi, realmente, quando eu comecei a ler de forma linear, aí foi a questão do dízimo. Isso eu conto no primeiro episódio. Depois vocês vejam a série toda, O Caminho para a Razão. Mas esse aqui foi um pontapé. A leitura linear da Bíblia. Claro que o caminho para a razão não é a leitura, porque tem pessoas que não vieram do cristianismo, a leitura da Bíblia. Esse não é o caminho para a razão, mas é o que? A imparcialidade. Eu comecei a analisar as coisas de forma imparcial. Analisar o texto como ele é e ver que aquilo ali não tinha coerência.
Primeiro eu vi que não tinha coerência entre os próprios textos, entre um e outro. Eu vi que realmente não havia inspiração nenhuma. E depois eu vi que aqueles textos não tinham, como vou dizer, concordância. Eles não tinham nenhuma coerência com o mundo real. Por quê? Porque são coisas fantasiosas. Quem escreveu aquilo ali não estava preocupado com a verdade, estava influenciado por lendas e vários plágios que tem ali. Então, uma coisa que eu digo para vocês: o caminho para a razão é a imparcialidade. Só assim você vai entender o que é certo, o que é errado, se falar a verdade ou não. Depois eu vi que tudo aquilo que os pastores falavam era pura enganação, pura fantasia, era pura superstição, pura mentira. Gente, cuidado. Você só pode viver pela razão, gente. Viver por fé é loucura. Viver por fé é fantasia. Viver por fé é viver no mundo dos unicórnios, no mundo da esquizofrenia, no mundo da fantasia. Isso me ajudou com que eu largasse aquele sistema podre. E lógico, depois de um tempo, larguei toda a crença. E não faz falta nenhuma. Pelo contrário, a fé só atrapalha. Nós podemos ver a situação do país. Já não é de agora não, já tem de um tempo. Agora só tem se agravado. Então, gente, com isso aqui eu quero dizer para aqueles, porque como eu saí do cristianismo, e as pessoas que estão lá ainda, leia de forma linear, para não ser enganado. E outra coisa, qual o caminho? O que eu aprendi com isso? Ser imparcial. Não é pegar, opa, isso aqui é inspirado porque tem algum cumprimento. Não. A questão é, será que é inspirado? Será que tem será que tem coerência? Vamos ver. Aí vamos ler aquilo ali. Aí você vai entender a interpretação primeiro. Depois você vai fazer as aplicações e vocês verão que não tem nada de inspirado. Tudo maluquice. E que a razão e que a imparcialidade faz você enxergar o que é real e o que é fantasia. É quando você vai ver questão de homenzinhos voando, de homenzinhos transformando água em vinho, de águias falando, de virgens engravidando, tudo ilusão, tudo fantasia. E que não há nenhum Deus preocupado se você vai transar antes ou depois do casamento. Tá? Cuidado. A religião ela foi criada para dominar as massas. Para dominar as massas. Eles querem mandar em quem você vai beijar, no que você vai vestir, no que você vai falar. Por quê? Porque eles dominando o que você pensa, eles podem dominar o que você faz. E é por isso que eu falo, o caminho para a razão é a imparcialidade, porque a razão ela faz com que nós não vivamos em função de um suposto líder que fala em nome de uma divindade imaginária que não existe, mas que eles falam através dela para amedrontar, e nós pensamos que esse líder ele representa essa tal divindade, e aí nós obedecemos ele em tudo. Por quê? Com medo de algo que não existe, mas que foi internalizado na cabeça daquela pessoa que crê de que existe uma divindade, que se você desobedecer aquele líder, você vai ser prejudicado. É por isso que eu falo que você tem que viver da razão e largar a crença por causa disso, porque a fé ela faz mal. Sempre. Imparcialidade é um requisito para o caminho da razão. Então, gente, era o que eu queria falar. Fazer esse adendo só a série. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.